Entre 1863 e 1869, 3 empresas ferroviárias americanas conectaram a rede ferroviária da costa leste com as ferrovias na costa oeste. Os 1.912 milhas de trilhos, incluindo 19 túneis através de montanhas de granito que foram necessários para completar a ferrovia transcontinental, foi uma incrível façanha de engenharia para um país que já tinha mais milhas de ferrovia do que o resto do mundo combinado. E ainda assim, a conclusão da ferrovia transcontinental não foi a única façanha incrível da engenharia ferroviária americana na história, porque em 1886, as ferrovias no sul conseguiram converter a bitola em uma estimativa de 11.500 milhas de trilho ferroviário em um período de apenas 36 horas. É um pedaço pouco conhecido da história ferroviária americana que merece ser lembrado. O desenvolvimento do transporte ferroviário, que evoluiu para as ferrovias modernas, começou com os carrinhos usados para mover minério na mineração, desenvolvidos principalmente na Europa no século XVI. Com o avanço da tecnologia, os trilhos de madeira foram substituídos por ferro fundido e, posteriormente, por ferro forjado. Trilhos em forma de 50, chamados plateways, surgiram no século XVIII para guiar as rodas dos carrinhos de ferrovia. No entanto, com o aumento do peso dos carrinhos, esses trilhos mostraram-se muito frágeis. Trilhos de borda com trilho plano e roda de trem flangeada tornaram-se padrão no início do século XIX, com a popularização das ferrovias e a melhoria do motor a vapor por James Watt, permitindo o desenvolvimento de locomotivas a vapor para puxar vagões. Mas o desenvolvimento de trilhos de borda e locomotivas a vapor pressionou outra questão, a do calibre da ferrovia. O calibre da via é o espaçamento entre os trilhos de uma ferrovia, medido nas interfaces dos trilhos de carga. As vias de placas são relativamente tolerantes às larguras dos eixos dos carros, mas o calibre ainda é importante. Os trilhos de borda exigem ajuste preciso da roda flangeada ao trilho, tornando o calibre crucial, pois veículos construídos para um calibre não se encaixam em trilhos de calibre diferente. O calibre da via é um fator importante. Calibres mais largos são mais estáveis e permitem cargas mais pesadas, mas são mais caros, exigindo carros, locomotivas e direito de passagem maiores. Calibres mais estreitos são menos estáveis, mas acomodam carros menores e requerem menor área de passagem. Na Grã-Bretanha, houve um conflito na primeira metade do século XIX entre o calibre largo de 7 pés da Great Western Railway e o calibre padrão de 4 pés e 8 polegadas e meia usado por outras ferrovias, como a Liverpool, e Manchester, e a Londres e Birmingham. As guerras de calibre foram uma disputa econômica pelo controle de linhas férreas. O custo de transferir mercadorias no ponto de encontro das linhas incompatíveis, chamado de quebra de calibre, levou o parlamento a agir. A Lei de Regulação do Calibre das Ferrovias de 1846 estipulou que novas linhas seriam feitas no calibre padrão, a menos que estivessem diretamente conectadas à rede de calibre largo atual. O calibre padrão é um compromisso razoável, e pesquisas revelam que os romanos antigos usavam uma largura de eixo semelhante em seus vagões e carruagens. Apesar das diferenças nas demandas, vagões e trens são calibrados com base no tamanho dos humanos. Um vagão com eixo de 4 pés e 8 polegadas e meia acomoda 2 passageiros lado a lado confortavelmente. Um vagão de trem com bitola de 4 pés e 8 polegadas e meia acomoda confortavelmente 4 passageiros, 2 de cada lado, separados por um corredor central. Os Estados Unidos começaram a adotar ferrovias no século XVIII e até meados de 1820 já haviam estabelecido transportadoras como a Baltimore and Ohio Railroad. Embora o norte mais industrializado tivesse mais desenvolvimento ferroviário, as ferrovias também foram desenvolvidas no sul. A South Carolina Canal and Railroad Company se tornou a primeira ferrovia a operar uma locomotiva construída inteiramente nos Estados Unidos para serviço ferroviário. Embora as ferrovias nos Estados Unidos tenham começado a usar uma série de diferentes bitolas, em geral as ferrovias do norte tendiam a usar a bitola padrão, enquanto as ferrovias no sul se desenvolveram em uma bitola de 5 pés ou mais larga, que se ajustava melhor aos vagões que foram construídos para transportar fardos de algodão.
Inicialmente, a diferença nos trilhos não era um problema, devido ao pouco comércio ferroviário entre o norte e o sul. No entanto, isso atrasou o financiamento da ferrovia transcontinental, pois em 1860 representantes sulistas defendiam uma rota mais ao sul. Com a Guerra Civil, os representantes do sul deixaram de ser uma preocupação e o Congresso aprovou a Lei da Ferrovia do Pacífico em 1862, que garantiu a rota central para a ferrovia transcontinental e estipulou que toda a rota seria construída na bitola padrão. A União aproveitou sua rede ferroviária superior durante a guerra, e seu bloqueio contribuiu para o declínio das ferrovias do Sul, que não conseguiam obter novos equipamentos e peças de reposição. Mas a diferença nas bitolas dificultou a movimentação de tropas da União por ferrovia no Sul. Após a guerra, durante a reconstrução, o comércio entre o Norte e o Sul cresceu muito. O sistema ferroviário do Sul foi bastante reparado e expandido, mas a diferença de bitola se tornou um obstáculo maior. Inicialmente, os vagões tinham que ser laboriosamente descarregados e recarregados no ponto de quebra de bitola. Então, um dispositivo engenhoso chamado aparelho de carro Ramsey foi usado para mudar os truques sob um carro sem recarregar a carga. Ainda assim, o processo era caro e demorado. Em 1884 e 1885, a Illinois Central e a Mobile, em Ohio, duas linhas que operavam no norte e no sul, mudaram para um calibre padrão. Isso permitiu que fossem mais eficientes e pressionassem outras ferrovias do sul a competir. Em fevereiro de 1886, os oficiais operacionais das ferrovias do sul se reuniram em Atlanta e concordaram em mudar o calibre do sul. Curiosamente, eles não adotaram o calibre padrão de 4 pés e 8 polegadas e meia, mas o calibre um pouco mais largo de 4 pés e 9 polegadas utilizado pela Ferrovia da Pensilvânia, com a qual muitas linhas do sul se conectavam. Apesar da compatibilidade entre os trens de 2 calibres, o comitê foi míope em não adotar a bitola de 4 pés e 8 polegadas e meia, que era claramente o futuro, sendo a bitola da ferrovia transcontinental. Ainda assim, a comissão optou pela bitola de 4 pés e 9 polegadas da Pensilvânia. Entenda a pura magnitude desse processo. Eles não só tiveram que converter cerca de 11.500 milhas de trilho, mas também todas as locomotivas e vagões. Como os trens não poderiam funcionar durante a troca, era crucial que a mudança fosse realizada rapidamente. A troca será realizada entre segunda-feira, 31 de maio, e terça-feira, 1º de junho. Isso deu apenas 4 meses para se preparar para o enorme projeto. Apenas um trilho precisava ser movido. Então, trilhos foram marcados para o novo calibre usando um cano de 3 polegadas. 2 a 3 dos pregos no interior do trilho foram removidos, realocados para o novo calibre e parcialmente martelados, preparados para a realocação do trilho. Quando possível, os eixos do material rodante foram modificados previamente. Algumas locomotivas tinham rodas em forma de placa que se ajustavam ao antigo calibre. No dia da mudança, a roda seria invertida para se ajustar ao novo calibre. Eixos foram colocados no novo calibre e receberam um anel para segurar a roda no calibre antigo. Durante a mudança, o anel foi removido e a roda movida para o novo calibre. As camadas foram posicionadas nas linhas para converter o material rodante que não pôde ser adaptado previamente. Em alguns casos, novas ferramentas foram inventadas, como um tubo circular que poderia ser conectado a uma usina de gás da cidade, criando uma tocha para modificar eixos. Conforme a data se aproximava, as linhas facilmente liberadas do tráfego foram convertidas. Quando o dia chegou e as linhas foram liberadas, as equipes começaram a trabalhar às 3h30 da manhã. As equipes moviam os trilhos para o local marcado, retirando e martelando os pregos. Algumas linhas davam às equipes uma cota de quilometragem, enquanto outras as enviavam em uma direção até encontrarem uma equipe trabalhando no sentido oposto. Algumas linhas davam bônus por milhas extras convertidas, embora isso significasse que parte do trabalho era feito de maneira descuidada. Os trens com nova bitola foram preparados com equipe extra de trabalho. O trem serve como teste da linha, e se ele alcançasse uma equipe que estava atrasada, a equipe extra poderia saltar e ajudar a voltar ao horário. O trabalho foi feito com uma velocidade incrível. Em apenas 36 horas, quase todas as 18.548 quilômetros de linhas, locomotivas e vagões da Southern Railway foram convertidos. O trabalho foi realizado de maneira tão econômica e discreta que a revista da Associação das Sociedades de Engenharia observou que o público mal notou seu progresso.
A habilidade de realizar uma mudança tão grande em tão pouco tempo, com mínima interrupção, é um testemunho do valor do planejamento. Uma das ferrovias conseguiu fechar um trecho de 200 milhas de trilho antecipadamente, treinando todas as suas equipes no processo antes do dia crítico. Pré-estabelecer equipes e equipamentos de suporte e testar processos foi crucial. Em suma, o planejamento garantiu o sucesso. O custo da mudança foi de aproximadamente $100 por milha de trilho, equivalente a $2.100 atuais, facilmente compensado pelo aumento da eficiência. A mudança de bitola foi parte da era dourada das ferrovias americanas, ocorrendo durante um período de grande transformação econômica facilitada por elas. Em 1880, quase metade da força de trabalho dos Estados Unidos da América trabalhava na agricultura, enquanto apenas 1 em 7 trabalhava na indústria. Em 1920, a agricultura e a indústria representavam quase partes iguais da força de trabalho, mas o impacto imediato da mudança foi um tanto. A maior padronização deveria ter reduzido os custos de envio por maior eficiência, mas uma análise de dados de tráfego de rotas de 2016 determinou que, enquanto a mudança moveu algum comércio de barcos fluviais para ferrovias, o tráfego de carga geral não aumentou. O motivo? Práticas anticompetitivas por parte dos cartéis ferroviários os impediram de repassar as economias em termos de menores custos de envio. Os proprietários de ferrovias simplesmente embolsaram as economias. A análise sugere que se repassassem apenas 50% das economias em custos de envio, isso teria gerado um aumento de 10% no comércio total. Ironicamente, o mesmo nível de cooperação e incentivo econômico que permitiu uma mudança rápida e eficiente impediu a plena realização do valor dessa mudança. Sou o cara da história. A história merece ser lembrada. Espero que tenha gostado desta edição da minha série de pequenos trechos de história esquecida com cerca de 10 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir à esquerda. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para escrevê-los na seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. E se você quiser mais trechos de história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.